por que vou usar entre aspas aqui, vale a pena para o neoliberalismo torrar bilhões de reais e bilhões de dólares no sistema prisional? Boa pergunta. Ó, Haroldo, primeiro, só um ponto aqui. Neoliberalismo, e você fez a pergunta e já problematizou o que eu ia problematizar, né? Por isso que é bom fazer a live com gente inteligente que já sabe, já adianta pontos, que é o seguinte: você falou do Estado mínimo. O Foucault, em 1979, ele proferiu uma conferência no Collège de France sobre neoliberalismo que ele chama de biopolítica. E é o livro que se chama O Nascimento da Biopolítica. E o Foucault fala, ó, neoliberalismo nunca foi Estado mínimo. Eu falo que ele é um Estado mínimo seletivo, ele é um Estado mínimo no social. Mas na hora de dar benefício para a empresa, subsídio para agro, regulamentação de mercadoria, ele não é mínimo. E também não é mínimo na segurança. Então ele não é, neoliberalismo não é Estado mínimo, nunca foi e não foi criado para ser. Ah, mas o discurso da mídia hegemônica, claro, que ela não vai falar isso para você, mas não foi Estado mínimo. Não sou eu que está falando isso, Foucault falou isso em 1979. Antes de chegar, né, estava começando a ser implementado, porque o neoliberalismo, na verdade, ele começou a ser pensado nas décadas de 20 e 30. No colóquio Walter Lippmann, depois na Sociedade Montpellier. Só que ele só foi implementado em 70. Então, o que acontece esse é o primeiro ponto, né? Você tem essa troca, tá? Do Estado penal, do Estado social para o Estado penal. E a sua pergunta, por que não se investe em escola? Justamente porque investir em política pública, educação, né, tecnologia, isso demanda um investimento que é justamente aquele que sofre erosão no neoliberalismo. Você não tem investimento para isso. Você não tem orçamento para isso. Porque você precisa atingir o tal do superávit primário para pagar juros da dívida. Para alimentar o rentismo. Então, pode ver que todo arcabouço fiscal, qualquer nome que se dê a isso, ó, é o que o Caio falou aqui. Todo arcabouço fiscal, ele vai limitar o quê? Saúde, educação, etc. O neoliberalismo sempre vai atacar isso. Estruturalmente ele ataca isso, desde Pinochet, desde Thatcher, desde Reagan. É como estão enforcando o Haddad. É o que estão fazendo. Eu acho muito interessante a gente falar que ele deveria romper com isso. Só que eu acho que se ele romper, o governo não dura 2 dias. Derrubam o governo. E não estou falando isso para passar pano para ele. O que eu estou dizendo é que a gente sabe como isso é perverso, mas eu não sei se é tão simples assim na Realpolitik, quando você tem que sentar para conversar. Não é tão simples assim você chutar o cara. Você vai virar pro cara da XP e vai falar, você que se lasque, e vai levantar e deixar ele falando sozinho. No dia seguinte o governo cai. É uma espécie de totalitarismo financeiro. E essa expressão quem usa é o professor Eugênio Raul Zaffaroni, num livro que é um dos maiores penalistas do mundo, na minha opinião. Né? Então perceba que por que é mais fácil prender? Porque, na verdade, é a solução que está pragmática. Primeiro, porque ela é simbólica. Segundo, porque ela não demanda política pública. E porque, no fundo, ninguém está preocupado exatamente, Haroldo, com a racionalização do gasto. Na verdade, o que estão preocupados é em manter esse gasto para certos grupos e não para outros. Não necessariamente, ninguém está preocupado necessariamente com uma racionalização do gasto público. Porque senão a gente não manteria esse sistema como a gente mantém, que é totalmente irracional, incongruente e que está, na verdade, está servindo para aumentar a desigualdade. E detalhe, quem fala isso não é autor de esquerda, nem marxista, não. Quem falou que o neoliberalismo aumentou a concentração de renda foi o FMI. Então, perceba, né? Então, Rodrigo, você sabe que nos anos 90, eu comecei a trabalhar nos anos 90 como jornalista. Mas tinha um economista que, naquele momento, era meio sucessor do Milton Friedman, que era o Jeffrey Sachs. Isso. Hoje o Jeffrey Sachs aparece em todos os encontros sobre Venezuela, etc. É alguém que a ficha dele caiu, né? Mas ele era um implementador do neoliberalismo na Bolívia, por exemplo. Era um Chicago Boy na Bolívia e cogitou-se que ele viesse para cá nos anos 90 a participar do governo. Não chegamos a tanto a tê-lo participando diretamente do governo. Mas é isso, enfim. Só lembrei disso porque
o caso que você mencionou me lembrou dele, desculpa. Não, mas é isso, e esse é o ponto que é interessante. E tem um livro, isso, o artigo é esse, né? O Liberalismo Oversold, é essa a capa aí. Então, é esse artigo. E um ponto importante, e é muito importante a gente perceber que o neoliberalismo ele veio para fazer. O que acontece? Quando houve essa crise de 1970, isso podia gerar uma insurreição popular, até porque a gente estava no contexto ainda da Guerra Fria, né? E ainda estava relativamente tensa a situação. A crise dos mísseis foi em 63, 62. Então, por que isso é importante? Na década de 70, a gente está no contexto da Guerra Fria ainda. Então, essa elite mundial precisou usar da sua força para se impor, para que as pessoas não cometessem atos de insurreição decorrentes da crise de 70. Então, o neoliberalismo foi uma forma de fortalecer essa elite para ter uma concentração de renda, tanto é que todo modelo neoliberal ele passa necessariamente por uma fragilização de qualquer grupo social, de qualquer senso de coletivo. O neoliberalismo, Haroldo, ele leva a noção de individualismo para patamares nunca antes vistos. O discurso do empresário de si mesmo, o discurso da meritocracia, isso é tipicamente neoliberal. E esse discurso tipicamente neoliberal, ou pós-fordista, para usar um linguajar mais marxista, esse discurso, ele é um discurso que leva essa percepção de individualização a patamares nunca antes vistos no capitalismo. E esse individualismo perverso, absolutamente perverso, necessariamente dificulta articulações sociais. Não à toa, o que a Thatcher fez com os sindicatos na Inglaterra, principalmente com os mineradores, justamente porque a ideia é perseguir. E daí um ponto importante, por isso que também é interessante que o neoliberalismo trabalhe com necessariamente com um grupo de desempregados. Ele precisa trabalhar com esse exército de reserva. Por quê? Tanto que você deve se lembrar que quando agora saíram os números do governo Lula de que a gente estava alcançando o pleno emprego, o Campos Neto criticou. Por quê que isso é ruim para o neoliberalismo e para uma guinada neoliberal? Perceba, se eu tenho pleno emprego, não, começa a ficar uma situação em que o sujeito começa a pleitear salário melhor. Ele começa a se articular, porque ele tem condições. Agora, se você está com desemprego alto, o sujeito não pode gritar muito, porque senão tem 30 para ocupar o lugar dele. Então, isso quem fala é Juliane Furno, também no livro sobre imperialismo, que é economista. Você ter um exército de reserva é interessante para o neoliberalismo, porque mantém a régua muito baixa. As pessoas não podem se articular socialmente e também você não pode buscar aumento do salário mínimo. Então, você mantém o sistema desigual, você mantém as pessoas preocupadas em sobreviver, ele não pode se articular muito, porque vai ter gente ali procurando o lugar dele, porque tem muita gente desocupada. Então, isso é muito importante para o neoliberalismo. Então, quando você tem um pleno emprego, como que está acontecendo agora no governo do PT, isso é muito problemático para o governo, para qualquer política neoliberal. Eles precisam de um número de pessoas. Isso é estrutural do neoliberalismo. É abandonar a ideia de pleno emprego. Por isso que isso incomodou o Campos Neto, a ponto dele falar: isso, o pleno emprego é ruim.